Amém e amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre impasse na hora da pressão. Impasse. Quantos de nós já não enfrentamos impasses nessa caminhada, nessa jornada da vida? Quantos de nós já tivemos incertezas, já tivemos situações onde aparentemente não tinha solução? Inclusive a palavra impasse no dicionário diz o seguinte: situação aparentemente sem solução favorável. E eu gosto disso, porque olha o que essa palavra diz: situação aparentemente sem solução favorável, dificuldade insolúvel, beco aparentemente sem saída. Essa é a tradução da palavra impasse. E toda vez que nós estamos diante de um impasse, toda vez que nós estamos pressionados e nós não sabemos o que fazer, e vem então o impasse, uma situação aparentemente sem solução favorável, aí precisa entrar um posicionamento daqueles que estão crescendo em fé. Porque, queridos, na maioria das vezes, o impasse, as situações que se apresentam diante de nós, que são corriqueiras, cotidianas, naturais, que são até mesmo situações que nós vamos ter que enfrentar, porque somos humanos, gente que lida com gente, que precisa de gente ao redor, aonde nós vamos enfrentar impasses em todas as áreas, desde na fé, nas finanças, na nossa jornada de casamento ou vida de solteiro, nossos relacionamentos. Veja bem, queridos, toda pessoa que se casa, ela pensa que ela vai gostar de tudo o que a pessoa com que ela casou faz, da forma que ela age. E na maioria das vezes, quando você chega diante de um impasse em alguma situação no casamento, você percebe que aquela pessoa com quem você casou, você não gosta de tudo que ela faz, você não gosta da maneira que ela age, e muitas vezes te traz irritação a maneira que ela traz. Algumas vezes chega um momento de dizer: eu odeio a forma com que ela fala, que ela age, que ela faz. E nesses impasses tem muita gente que está abandonando o casamento. Um dia um casalzinho chegou para mim e falou assim: pastor, eu amo tudo o que o meu companheiro faz. Eles estavam há 2 semanas juntos. Porque se você está com alguém há mais tempo, você sabe que você não gosta de tudo que ela faz, sim ou não? Não precisa falar tão claramente, a pessoa está do teu lado. Mas o fato é que nós chegamos em muitos impasses na nossa vida. E nesses impasses, porque nós somos gerados para sermos felizes, para que o eu esteja no centro, para que a minha vontade prevaleça, para que eu seja realizado, para que as minhas vontades sejam supridas. Tem que ser do meu jeito, tem que ser falado da forma que eu gosto, tem que ser arrumado as coisas em casa do meu jeito. Meu pai e minha mãe precisam me tratar do jeito que eu me sinta bem. E com isso nós colocamos o eu no centro. Tudo tem a ver comigo e não com nós. Está completamente errado no português, mas é isso que eu quero dizer para você. As coisas não têm a ver com você, tem a ver com nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sei que está errado, mas tem a ver com nós. Em outras palavras, diga: é nós. Queridos, e na maioria das vezes, diante de um impasse, nós colocamos o egoísmo na frente. Não tem a ver com o bem comum, não tem a ver
com o bem do todo, tem a ver com a minha vontade. E diante desses impasses, muita gente está perdendo a negociação. Na maioria das vezes a palavra impasse é usada na negociação de algo. Quando alguém está negociando algo de valor, chega um momento que as duas pessoas em negociação entram no impasse. E é nessa hora, quando não tem uma solução aparentemente favorável, é que aquele que tem algo de valor decide não abrir mão facilmente. E aquele que está comprando, se não entender o que o outro está dizendo, perde a negociação. Porque na hora do impasse, quem tem algo de valor vai segurar, porque não vai dar, não vai oferecer, não vai vender a qualquer preço. O que não tem valor, na hora do impasse, a negociação se torna fácil. A pessoa libera e ainda dá de brinde algumas coisas. Queridos, quando nós chegamos na hora do impasse, nós vamos ter maturidade para não chutar tudo para o alto, para não abandonar, para não deixar o casamento, porque no impasse não foi como eu queria, não foi do jeito que eu esperava, não foi da forma que eu estava me sentindo bem. Então, na hora do impasse nós retrocedemos, nós voltamos às nossas historinhas, nós voltamos aos nossos mimimis, e nós chegamos em um lugar, ao invés do impasse nos impulsionar para o futuro, para ganhar a negociação, o impasse faz a gente retroceder. Tem pessoas que estão no impasse de continuar ou não naquela empresa, porque é duro trabalhar lá, é difícil as coisas lá, mas muita gente decide viver o impasse sentado no sofá. E o que é melhor, estar no impasse, ganhando o seu dinheiro, ou sentado no sofá? O impasse, muita gente acaba perdendo o seu propósito, antecipando coisas que não precisavam antecipar. Tem gente que joga fora relacionamentos, porque no momento difícil que se apresenta um impasse, essa pessoa diz: não, esse lugar é só de panelinha, é gente que não me recebe, não me ama, não gosta de mim. Porque no impasse a gente percebe as coisas do jeito que elas não são. E tem muita gente que esqueceu quando Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro, e ele ficou doido por aquele tesouro, e ele foi e comprou o campo que o tesouro estava, e ele disse: o reino de Deus é assim, se você quer o tesouro, compre o campo. Mas tem gente que só quer o tesouro, só quer o benefício. Queridos, deixa eu dizer para você uma coisa: na hora do impasse, não adianta querer só o bem-estar, precisa ter a terra toda, precisa trabalhar na terra, precisa cavar, precisa arrancar a erva daninha. Não adianta querer o casamento e não querer os impasses do casamento, não adianta querer amigos e não querer os impasses do amigo, não adianta querer uma vida profissional, terminar uma universidade e não ter os impasses disso, porque se você quer o tesouro, vai ter que trabalhar na terra, vai ter que se esforçar. Ninguém ganha só tendo benefício para si. Nós somos um grupo de pessoas agregados em algum lugar, seja no relacionamento de amizades, seja numa casa com pais e filhos, seja numa casa com um casal construindo agora a sua vida com filhos. Impasses. Quando alguém se casa, ele quer ter filhos, e ele não pensa que ele vai ter impasses, momentos que ele vai pensar: meu Deus, não vou dar conta disso. Queridos, quando os filhos chegam, você nunca pensa que você vai pensar da forma que você pensa quando eles estão ali.
Porque eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. O Murilo, o nosso mais novo, foi uma criança doce, gordinho, bonzinho, não chorava. Sabe aquela criança com os olhinhos azuis? Aquela criança que era toda quietinha, mas mamava feito um bezerro. E a Naine dizia assim: amor, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. A gente nunca teve criança na nossa cama, mas o Murilo, gente, a gente desistiu de ficar levando ele para o berço dele. Por quê? Porque ele chorava várias vezes à noite e queria mamar. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, a Naine estava no meio da madrugada, a Naine estava com o roupão aberto, deitada, dormindo, e o Murilo... Eu me lembro um dia que a Naine dizia assim: amor, eu não aguento mais, eu tenho vontade de jogar esse menino na parede. Quando eu podia imaginar que aquela mulher equilibrada ia chegar em momentos como esses? Porque tem impasses na vida. Todos nós passamos pelos nossos, pequenos ou grandes. E na maioria das vezes, quando chegam essas horas, nós reagimos mal. Dá vontade de jogar, mas não joga. Dá vontade de dizer algumas coisas, porque não é do jeito que você queria aquele casamento, mas não fala. Por quê? Porque não adianta ter só o tesouro, tem que ter o campo. E na maioria das vezes nós não entendemos isso, agimos mal. Fazemos escolhas erradas, estragamos com férias, estragamos com festa de Natal, estragamos com festa de Ano Novo, estragamos com almoço de domingo, porque na hora do impasse, que você deveria tomar uma atitude diante daquilo que te impulsionasse, você de novo está agindo do mesmo jeito, intolerante, intragável, sem respeito. E as pessoas se acostumam com isso. Você sabe, queridos, como nenhum exemplo melhor para a gente usar bíblico do que o povo de Israel, escravo no Egito, 400 anos, uma mentalidade de escravos. Clamaram a Deus, dizendo: Deus, lembra-te de nós. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor do povo e enviou um libertador, Moisés. O povo experimenta milagres, Deus traz julgamento com as 10 pragas, você sabe a história. E agora eles estão diante de um impasse, na frente do Mar Vermelho. Exército atrás, Mar Vermelho à frente. E eles agora tomam uma decisão, como eles vão ver aquela situação. Olha o que a narrativa bíblica nos mostra, Êxodo capítulo 14, versículo 1 em diante. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, que é isso que acontece na maioria das vezes, quando a gente está diante de um impasse, a gente aterrorizado clama ao Senhor: Deus, por favor, me livra. Deus, por favor, muda essa pessoa. Deus, por favor, resolve esse problema. Mas olha o versículo 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Deixa aí. Queridos, é impressionante. Na hora do impasse a gente clama a Deus, mas coloca a culpa nas pessoas. A gente ora para Deus resolver os nossos problemas, mas a gente responsabiliza a gente. A gente diz: esse casamento está assim por tua causa. Sabe qual é o nosso problema aqui em casa? É porque você não faz as coisas. Sabe por que nós estamos nessa situação? Porque você não age. Sabe por que eu estou desse jeito? Porque na verdade ninguém olha para mim. Sabe por que eu não tenho amigos? Porque as pessoas aqui são nariz empinado. Sabe por quê? Lá no meu trabalho todo mundo tem chance, porque são amiguinhos do chefe. Nós sempre responsabilizamos alguém. Sabe por que eu estou magoado e fugi da igreja? Porque fulano
sempre a culpa é de alguém. Nós somos peritos em colocar responsabilidade sobre os outros. Jesus já disse: você olha para o cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu. Queridos, e eles estavam fazendo isso. Moisés, não tinha túmulo suficiente no Egito, deixasse a gente morrer lá, por que nos trouxe aqui? E olha o que diz a narrativa, versículo 12: já tínhamos dito a você, eu não encontrei em nenhum momento eles falando isso para Moisés. A Bíblia não fala. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz. Eles clamaram para ser livres. Seremos escravos dos egípcios, uma afirmação. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Queridos, tem gente que não percebe o quanto o deserto é o lugar para você passar, para chegar no seu destino. Tem gente que reclama demais o deserto, quando na verdade, sem ele, você não será resiliente o suficiente para chegar no seu propósito. Alguns desertos, nós vamos levantar as mãos, porque eles passaram em nossa vida. Outros, nós precisamos ter postura correta, para sair o mais rápido possível dele, porque nós mesmos nos enfiamos lá. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo: alguém precisava ter postura, alguém precisava ter maturidade. Gente, em um momento de impasse, alguém precisa ter cabeça no lugar. No momento do impasse, que parece que está num beco sem saída, tudo está desmoronando, alguém precisa ter equilíbrio, alguém precisa ter fé, alguém precisa lembrar das promessas. E olha o que a palavra diz, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente, acalma-te, gente, fica calmo, tranquilo. Queridos, eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui diante de alguns impasses, nessa virada de ano, do que fazer, da forma que vai levar 2020, eu quero declarar essa palavra: Deus lutará por você. Alguém precisa ter a cabeça no lugar, nem que seja o teu pastor que está pregando para ele mesmo nessa noite, porque eu estou dizendo: Deus lutará por você. Acalme-se. Talvez você precise chacoalhar alguém do seu lado e dizer assim, ó: acalme-se, meu irmão, diga para alguém que está do seu lado, se você tem boca, fala, se você tem boca, diga: acalme-se, acalme-se. Irmãos, na hora do impasse a gente não vê direito, na hora do impasse a gente perde a fé. Impasses pequenos, queridos, para pregar todo domingo, às vezes eu luto com impasses a semana toda. Que mensagem que eu vou pregar? O que eu vou falar? Qual é a mensagem que esse povo precisa? Meu Deus, me ajuda. Eu leio, eu assisto, eu busco informações, eu oro ao Senhor, e então o Senhor começa a falar comigo, e quando chega no domingo pela manhã, 6:30, 7 horas da manhã, me preparando para o culto, para vir, revendo, buscando mais alguma história, pensando em mais alguma coisa, vem aquele impasse: será que essa palavra é para eles mesmo? Será que isso é mesmo? E às vezes eu chego aqui, gente, eu prego, e eu penso: meu Deus do céu, com a cara que eles estão olhando para mim, não era para ser essa palavra. Meu Deus do céu, eu escolhi errado. E de repente você sente o Espírito Santo chegando. E algumas vezes eu saio daqui pensando: oh meu Deus, será que eu escolhi errado? E algumas vezes algumas pessoas chegam e falam assim: pastor, foi para mim essa palavra. Todos nós enfrentamos impasse, gente, pequenos e grandes. Todos nós enfrentamos os nossos mares vermelhos todos os dias. Quando alguém levanta e sai balançando a cabeça, às vezes você tem certeza que não era para ser aquela palavra.
E Deus de repente vem e diz: não tem a ver com o que os outros veem, tem a ver como você vê. Todo impasse na sua vida, você vai ter objeção, rejeição, insegurança, desprezo, dúvida. E quando você chega diante dos seus impasses, aparentemente sem solução, Deus está trabalhando para aquilo que Ele está construindo lá na frente para você. Queridos, quando nós vemos a história de Moisés, esse cara que se posiciona na frente do mar, e ele disse: se acalma, gente, por que vocês estão desse jeito? Para que ter medo? Ei, Moisés, exército atrás de nós, mar vermelho na nossa frente, não tem para onde ir. Ele disse: vocês não entenderam nada, porque ele gera confiança, porque ele tem uma linguagem de fé, porque ele sabe que se Deus não abrir o mar, Ele vai mandar um transatlântico. Porque Moisés sabe, se Deus não mandar um transatlântico, Ele vai construir uma ponte para o povo passar. E porque Moisés sabe, se não tiver uma ponte, Deus vai arrebatar o povo e colocá-los do outro lado. Por quê? Porque Moisés já tinha experimentado os seus próprios impasses. Queridos, sem os impasses em nossa vida, nós não teremos resposta lá na frente. Só tem resposta quem passa, só tem resposta quem vive, só pode ter uma palavra quem passa por aquilo. É por isso que você olha para esse homem agora tendo confiança, diante do mar vermelho. Nós vamos voltar um pouco atrás, quando Deus chama esse cara. Ele erra, ele apronta, ele tinha orgulho, insegurança. Talvez a pessoa que tem a maior rejeição na Bíblia é Moisés. Nós vemos uma história de um homem que é irado. Parece que os mais calmos nunca brigam, mas quando brigam, eles destroem, eles matam, eles arrebentam, eles acabam. Foi isso que Moisés fez. Matou um egípcio, foge para o deserto. Lá no deserto, Deus começa a trabalhar naquele homem. E ao trabalhar naquele homem, no deserto, ele tem um encontro. E ao ter um encontro com Deus na sarça ardente, o impasse na vida desse homem. Olha a narrativa bíblica. Êxodo 4:1 diz: Moisés respondeu, quando Deus o chama: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Deixa aí nesse versículo 1. Queridos, eu já conheci gente rejeitada, mas Moisés é uma pessoa que tem pré-rejeição. Ele está recebendo a rejeição sem a rejeição ter vindo sobre ele. Ele está imaginando a rejeição. Conhece gente assim? E se não der certo? E se me abandonar? E se a coisa não acontecer? E se esse relacionamento for complicado? E se essa coisa não acontecer? Queridos, Moisés estava tendo duas preocupações que ele não tinha controle. Quem tem controle sobre o futuro? Ninguém. Você não tem controle nem pelos próximos 10 minutos da sua vida, quanto mais sobre amanhã, sobre semana que vem e sobre o próximo ano. Moisés está dizendo: e se no futuro eles? E ele está querendo ter controle sobre gente. E se eles? E se eles falarem? E se eles pensarem? Você não tem controle sobre gente. Você não tem controle sobre aqueles que caminham com você, nem longe de você. O que eles vão falar, o que eles vão pensar, nós não conseguimos controlar. E quando nós chegamos nesse impasse, quando a gente não controla o futuro, quando a gente não controla pessoas, a gente fica preso em histórias.
A gente fica preso em momentos, a gente fica preso nas nossas próprias preocupações, e eu conheço muita gente que está preso. Moisés estava ficando preso naquilo que Deus não chamou ele para viver preso. Deus estava chamando ele para libertar, e não para ficar preso. E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, muitas vezes, tem gente que está preso nos impasses. Por quê? Porque não percebeu ainda que Deus está usando o impasse para te livrar de coisas que não podem mais morar em você. E é por isso que Deus chama Moisés para lidar com seus impasses, porque Deus sabia que precisava de um homem maduro para as coisas que viriam pela frente. Quantos querem estar maduros para 2020, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? E é por isso que nessa jornada, versículo 2, então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Moisés responde: é uma vara. O original disso é bastão, algo pequeno, ou uma folha, ou um galho de videira. Não é algo grande como a gente vê nos filmes, um cajado. Era algo simples, pequeno. Então Deus diz para Moisés: você tem isso na sua mão? E eu pergunto para você: o que você tem na sua mão hoje? Versículo 3, disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Queridos, deixa eu dizer para você, tem coisas que estão nas suas mãos, fraquezas, dúvidas, mágoas, angústias, inseguranças, situações que você não quer deixar. Tem coisas que estão nas suas mãos e que Deus está dizendo: jogue a vara, jogue, porque aquilo que você jogar, aquilo que você me entregar, aquilo que você me oferecer, vai se tornar um sinal para você. E quando ele joga a vara se torna num sinal, uma serpente. Ele foge. Por que Moisés foge? Porque ele era inteligente. Ele não sabia, ele não tinha experimentado ainda, ele nunca tinha passado por aquilo. Você nunca teve 20 anos antes, você nunca teve 40 antes, você nunca teve essa crise no casamento antes, você nunca passou por um luto antes, você nunca passou por essa insegurança, por essa depressão antes, você nunca teve 60 antes, você nunca teve um corpo adoecendo antes, você nunca enfrentou a solidão antes, a humilhação antes. Moisés foge, porque é isso que nós fazemos quando nós estamos num impasse e tem uma situação, nós fugimos, mesmo que aquilo seja um sinal de Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos em nossas mãos coisas que Deus quer de nós, para se transformar no maior sinal da nossa vida. Aqueles que estão com a boca felina, com a boca destruidora, aquele que tem problema com a boca, é a pessoa que ao dar ao Senhor, aquilo se torna um sinal, e ela se torna uma pessoa generosa com as palavras, uma pessoa boa com as palavras. Por isso, quando você entrega ao Senhor, Ele transforma em um sinal. Eu conheço gente que está precisando entregar sua boca para o Senhor, para que Ele possa trazer como a sua maior força. Queridos, a sua maior fraqueza hoje será o teu maior sinal de força amanhã. Se hoje o problema é com isso, Deus vai te dar força. Se o teu problema é preguiça, a tua maior fraqueza, a tua maior força será ser uma pessoa que vai servir, que vai estar pronta para ajudar o outro. Se a sua maior fraqueza é a pornografia, a sua maior força será a pureza. Se a sua maior fraqueza é a mentira, a sua maior força será falar a verdade. Se a sua maior fraqueza hoje é a rejeição, a tua maior força será amar os que foram rejeitados, porque a nossa maior fraqueza, entregue ao Senhor, se torna a maior força. Esse desajuste interno, essa coisa que você não entende no coração, entregue ao Senhor, e Ele vai transformar num sinal. E olha o que diz, versículo 4, mas o Senhor lhe disse:
estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou de novo na vara. Queridos, quando você entrega ao Senhor e Ele traz de novo, Ele traz o seu estado original. Por isso que alguns de vocês, na hora do impasse, não tem como confiar. E Deus não te julga por isso. Porque você não é Moisés na frente do Mar Vermelho. Você é Moisés descobrindo que Deus pode fazer sinais. Essa é a beleza do reino de Deus. É que Deus olha para você em construção. Deus olha para você em processo de maturidade, e não já como uma pessoa madura. Queridos, por isso, eu não entendo algumas pessoas que olham e dizem assim: pastor, não tem aquela expressão que diz que aquele que Deus guia, Deus provisiona? Aquele que tem visão sempre terá provisão. Então a gente tem que ser certinho e bom para Deus abençoar. Então escute isso, meus irmãos. Se a gente tivesse que ser certinho, bom, o suficiente para Deus nos abençoar, nós estaríamos com um grande problema. Porque eu não sei você, mas eu me surpreendo a cada vez com Deus, nos momentos que eu erro, que eu falho, e eu vejo a bondade dEle. E eu penso, mas eu não merecia isso. Eu erro e Deus me abençoa. Eu falho e Deus demonstra o seu amor. Quantos de vocês, nas suas falhas, nos seus erros, você disse: Deus foi bom comigo, eu não posso acreditar. Gente, quantos podem levantar a mão e dizer assim: Deus foi bom quando eu errei? Eu não acredito. E uma pessoa que está longe dele, uma pessoa que está crescendo nele, uma pessoa imatura, sabe o que Deus faz, meus irmãos? Deus atrai com laços de amor. A coisa que Deus mais faz é atrair uma pessoa em amor. E é por isso que muitas vezes você olha para algumas situações e diz: gente, como que pode essa pessoa estar falhando tanto e Deus está abençoando? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está batendo no coração daquela pessoa o tempo todo, dizendo: ei, não esqueça, eu te amo. Não esqueça, a minha bondade é que vai trazer você ao arrependimento. Ei, eu te amo, conserta a sua vida. Deus está fazendo isso. Agora, com os Moisés, quando enfrentam os impasses, Deus cava fundo. Meu irmão, você não entendeu ainda? Que Ele revela amor, mas quando a gente vai amadurecendo, Deus mantém o seu amor maduro sobre nós, e Ele começa a cavar em nós. Ele começa a nos levar por um processo. Ele começa a tirar os entulhos, e isso dói, isso traz choro, isso traz situações que você não entende, e você pensa: por que não está acontecendo? Por que nada está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa situação? É Deus cavando em Moisés, é Deus levando ele pelo deserto, é Deus falando para ele: me entrega, porque eu quero tudo de você, me entrega, porque você não vai poder experimentar lá na frente os milagres, se eu não cavar, se eu não arrancar, se eu não tirar. Por quê? Porque eu sei que eu estou construindo um prédio em você. Naquele eu estou começando com amor, em você o amor já está consolidado. Então o que eu estou fazendo? Eu trabalho, eu arranco, eu tiro, para que você possa ter o suficiente para abençoar outras pessoas lá na frente. E quando você e outros estiverem diante do Mar Vermelho, você terá autoridade para dizer: acalme-se. Você terá autoridade para dizer para o desesperado: não volte para o Egito. Porque você sabe que lá não é o lugar de ninguém. Sabe quando um cristão se torna um cristão de verdade?
quando ele não fica se lamentando porque não aconteceu com ele. Porque Deus não faz, olha a luta que eu estou enfrentando, olha a batalha, olha porque eu estou sozinho, todo mundo casa, eu não, olha o casamento dos outros e olha o meu, olha todo mundo recebe promoção. Tem gente que reclama, não entendeu nada ainda. Por quê? Porque é Moisés precisando jogar a vara. Você vai viver a vida toda nesse lugar? Ou você precisa ir em direção aos maiores milagres que você vai experimentar? Os maiores milagres, meus irmãos, estão à sua frente. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Mas para isso é necessário Deus cavar em você. Para quando chegar a hora, você já ter tido os sinais de Deus. E depois Moisés usa essa vara mais algumas vezes. Uma diante de Faraó, dizendo: olha o sinal. E você vai usar essa vara, eu gostaria de ter tempo para pregar mais sobre isso, mas você vai usar aquilo que era a tua fraqueza, para dizer ao diabo, que é a figura de Faraó na Bíblia: você não vai me impedir de alcançar a terra prometida, porque tem um sinal. Depois Moisés usa essa vara de novo, quando o povo de Israel está no seu maior impasse. Moisés, vamos de novo lá para Êxodo capítulo 4, agora para o versículo 16, 14 e 16, erga a sua vara. Agora Deus está dizendo: Moisés, erga a vara, e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Meus irmãos, o impasse de hoje é o sinal que Deus vai te dar, para que você atravesse o mar do amanhã. Eu estou pregando para alguém nessa noite aqui? É isso que Deus está fazendo na sua vida hoje, no seu maior impasse. Deus está trabalhando, porque você vai enfrentar muitos outros no amanhã, e você vai estar firme nisso, não vai ser abalado, desamparado, desacreditado, impossibilitado de seguir em frente. Trate hoje, lança a vara hoje. Irmãos, tem gente que dá desgosto e tem gente que dá prazer. Já tiveram situações assim com gente? Tem discípulo que tem ovelha que é triste, gente. É triste. Agora tem ovelha que dá um gosto para a gente, uma alegria, um prazer. Tem gente que fica magoado com o pastor não pode ficar magoado com ovelha, né? Não deveria, pelo menos. Mas meu povo, essa semana, eu lancei nas minhas redes sociais uma mensagem sobre luto. Em 24 horas, eu estive em 3 velórios. Eu vi uma família chorando, perdendo a sua mãe, crente de 73 anos, crente, serviu nessa casa. Eu conto a história dela no nosso musical. Eu vi uma família chorando pelo seu bom pai, que o filho mesmo disse: pastor, foi um homem que nunca fez coisas que pudessem nos machucar. No encontro com Deus eu não tive o que chorar de mágoa pelo meu pai. Mas eu vi, meus irmãos, um casal que cresceu aqui na igreja, se converteu aqui, eles se casaram aqui, eles serviam aqui, e eles tiveram o seu filhinho. O filhinho veio com uma síndrome, não tinha visão completa, acho que tinha poucos % da visão apenas, e eles lidaram esses 2 anos e meio com esse menino, casa hospital, casa hospital. E a semana, esse menino
estava doentinho de uma pneumonia, e ele não aguentou e veio a óbito. Pequeno Samuel. Lindo. Eu não sei se eu enfrentei nos meus 20 e tantos anos de ministério pastoral uma tristeza tão grande, uma dor tão profunda. As lágrimas daquela mãe e daquele pai foram tão profundas em meu coração. Quando eles chegaram no momento do impasse, que eram os últimos momentos, a Fran estava o tempo todo em ligação com a pastora Naine, e quando o Samuelzinho faleceu, o pastor Oca e a pastora Ju foram imediatamente para o hospital. Chegaram lá no hospital, os únicos amigos que estavam com eles tinham ido resolver os problemas da parte administrativa. O pastor Oca e a pastora Ju chegaram, eles estavam abraçados um no outro, só tinham os dois, e chorando. Quando eles viram a igreja, os pastores, eles abraçaram e choraram, eles levaram para casa, acompanharam o processo, nós estivemos lá, queridos, mas quando eu cheguei para fazer o culto fúnebre, o pai pegou a palavra, e ele disse assim, a primeira coisa que eu quero dizer, caixãozinho do lado, ele disse, eu quero dizer uma coisa, Deus é bom. Queridos, eles estavam hoje de manhã no culto, eles abraçaram, eles falaram, pastor, Deus está nos fortalecendo. Gente que na hora do impasse, não julga Deus, não critica Deus, não coloca a culpa em Deus, e não é um impasse que tem aparente solução, é uma perda. Irmãos, tem gente que por impasses, sem relevância aparente, jogam casamento, relacionamento com filho, empresa, jogam tudo fora, jogam a gente fora. Em que etapa você está, meu irmão? E não tem problema você estar nessa etapa, mas ficar nela só vai atrasar o processo de Deus te levar para o lugar que Ele tem para a sua vida, porque Ele já está te dando sinais que você precisa entregar. Então esses são dias de se preparar para o novo de Deus, para a hora de Deus, para o tempo de Deus, porque os seus maiores milagres estão à sua frente, e Deus está te chamando, para que você possa amadurecer, crescer, avançar, e tomar aquilo que Deus entregou para você. Louve a Deus, porque Ele está tratando com amor algumas pessoas, mas louve a Deus, porque Ele está cavando na sua vida. Você já sabe disso. Os maiores enroscos em casa, as maiores brigas em casa, lá na frente a gente ri delas. Gente, que bobeira. Gente, por que a gente se estressou com aquilo? Gente, por que a gente falou daquilo? Por que a gente brigou daquele? Não é assim, gente. Depois, quando você para, quando alguém tem a cabeça no lugar, quando você coloca realmente a cabeça para pensar, você descobre que não precisava de tudo aquilo na hora do impasse. Não precisava agir daquele jeito. Então o que acontece? Você ri da situação porque passou. E eu quero dizer para você, tome a atitude certa hoje, para você não ficar apenas rindo de erro após erro, atitude errada após atitude errada, escolhas equivocadas após escolha equivocada, porque algumas vezes a gente ri, mas algumas vezes a gente chora, e algumas vezes a gente se arrepende
e outras não têm o que fazer mais. E quando não tem o que fazer mais, tem que seguir em frente a partir dali. Deus está dando oportunidade agora para você, quando passar pelos impasses, ter equilíbrio para experimentar os sinais de trás pelos milagres da frente. Amém? Vamos nos colocar em pé, amados.